Bom dia a todos, bem-vindo a mais um culto online da ISP. Eu quero estar compartilhando um trecho da Bíblia com vocês, que fica no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que possamos estar colocando os nossos pedidos aos pés de Jesus, porque confiamos nele e sabemos que ele está em controle de todas as coisas. E só ele também é capaz de dar essa paz que excede todo entendimento. Então agora, vamos juntos louvar ao Senhor com cânticos de adoração. Bom dia a todos. Saudades de vocês, de adorar juntos. Que a presença de Deus se manifeste em cada família, esteja tocando cada um de uma forma singular. E juntos vamos adorar a Ele, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Somente este nome, Jesus, Ele tem poder para salvar. E não só para nos salvar do inferno, mas de todas as circunstâncias. Ele é o nosso castelo forte. E por nós Jesus está. Então, quem será contra nós? Jesus te ama. Jesus te ama. Vamos juntos adorar a Ele, o nosso formoso Salvador. Te adoramos.
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas por meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
cantemos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador. Com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, apesar de distantes uns dos outros, unidos, em comunhão, louvando o Teu santo nome. Peço que o Senhor esteja ouvindo nossas orações, cuidando de cada um que está aqui e cuidando de cada família também. Abençoe esse momento da mensagem e queremos ouvir as palavras proferidas pelo pastor Daniel, que são vindas de Ti. Abra nossos corações para que possamos compreender a mensagem e que nossos corações possam estar alinhados com o Teu. É isso que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos agora ler o trecho bíblico da mensagem de hoje, cujo tema é Deus habita com o humilde. O trecho fica em Isaías, capítulo 57, versículos 13 a 21. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos a salve. O vento levará todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança, possuirá o meu santo monte. E se dirá: aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, e nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi meu rosto. Mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Vamos convidar o pastor Daniel para trazer a mensagem de hoje. Bom dia, pessoal da ISP, tudo bem? Uma alegria poder estarmos juntos uma vez mais. O tempo vai passando e a gente pode passar por algum período de desânimo ou de comodismo, de achar que tudo bem, se eu não assistir o culto na hora, eu assisto depois. Mas eu queria encorajar você a continuamente participar ao mesmo tempo do nosso culto de adoração a Deus. E depois, em alguns domingos, a gente vai ter um tempo de conversar uns com os outros. Hoje eu quero falar sobre Deus, aquele que habita com o humilde. É um texto lá de Isaías, como já foi lido. Ouça aqui a partir do versículo 13. Quando você clamar por ajuda, que a sua coleção de ídolos salve você. O vento vai levar todos eles, um simples sopro os arrebatará. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio receberá a terra por herança e possuirá meu santo monte. O que é idolatria? Idolatria é confiar nas criaturas e não no Criador para nossa felicidade, esperança, significado e segurança. Ídolo é um Deus que não é o Deus verdadeiro. Ídolo é um Deus que a gente mesmo construiu. Ídolo é um Deus que a gente elegeu, que a gente escolheu, que a gente decidiu entregar nosso coração, nosso amor, nosso afeto. E toda a nossa vida gira em torno desse chamado ídolo ou Deus com letra minúscula. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra idolatria? Será que é alguma coisa como essa cena aqui? A Bíblia menciona vários ídolos, vários deuses dos povos ali ao redor de Israel. Menciona, por exemplo, Baal, Astarte, e esse aqui é Moloque. Moloque era um deus que exigia sacrifícios humanos. Você pode ver na imagem que essa estátua está saindo, tem um clarão da sua cabeça e está saindo fumaça dela. É porque ela era uma espécie de forno, um forno de metal.
você vê na figura, na parte de trás, homens colocando lenha dentro dela. Então eles deixavam a estátua em brasa viva, ficava brilhante. Aí você está vendo um sacerdote segurando uma criança. E a ideia era colocar essa criança, um bebê de verdade, não uma criança de metal, é um bebê. Isso era abominação para Deus. Perceba aqui nessa cena também, que as pessoas estão querendo agradar esse Deus. E o que elas fazem para agradar esse Deus? Eles se ajoelham, eles levantam os braços, eles tocam cornetas, trombetas. É um jeito de dizer: amamos, adoramos, reconhecemos o Senhor como nosso Deus. Usando esse mesmo conceito, quando você olha essa outra imagem, talvez você comece a entender um pouco o que é idolatria. Você vê aqui o pessoal gritando, braços levantados, e gritando, e dizendo: eu amo, eu amo. Essa outra imagem. Essa aqui tem até nome de fiel, né? Que é um termo também religioso. Mas observe essa cena, como tem os gritos do nome do ídolo, do time, dos jogadores, do técnico. As mãos levantadas, trombetas, ou vuvuzelas, né? Em vez das velas tem essas tochas, esses sinalizadores. Então é um entregar-se, né? Tem uma catarse ali. Mas existem outros tipos de idolatria. Outros ídolos ou deuses no coração humano que não passam por esses rituais. Me deixa eu tentar explicar usando o conceito do Tim Keller no seu livro Deuses Falsos. Ali ele fala desse conceito de pesar e desespero. Entenda que ídolo não é uma coisa ruim necessariamente. Não é uma coisa ruim em si mesmo. Mas até uma coisa boa pode se tornar um ídolo no seu coração. O pesar é uma dor para a qual existem outras fontes de consolo. O pesar é uma dor porque você perdeu algo muito importante. Pode ter sido a perda da renda, pode ter sido a perda da saúde, pode ter sido alguém muito querido que faleceu, mas existem outras coisas boas na sua vida. A sua vida não estava em torno daquilo, então a vida continua. Agora o desespero, esse é inconsolável. É inconsolável porque tira o centro da vida da pessoa. Sem aquilo a pessoa perde o significado, perde a razão de ser. Então sem isso ela não é mais ela mesma. Então de onde que vem esse desespero? Vem de se agarrar a uma alegria incompleta deste mundo e construir a vida toda em torno dela. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Essa outra imagem tem alguns deuses gregos e romanos, né? Eles eram basicamente os mesmos, mas eles mudavam de nome. Então Júpiter para um é Zeus para o outro. Mas quando a gente olha lá em Romanos 1, a gente entende um pouco como que era o processo de adoração desses ídolos antigos. Quem vai adorar o Deus da guerra, ou o Deus da velocidade, ou o Deus da beleza? São pessoas que querem receber a bênção e serem senhores da guerra, da velocidade e da beleza. Nesse sentido, os ídolos são projeções de nós mesmos, dos nossos anseios, daquilo que a gente sonha para a gente mesmo. E os templos hoje talvez não tenham mais incenso desse tipo, mas eles são os shoppings. São as torres empresariais, são as grandes clínicas médicas ou universidades, ou estúdio de TV, estúdio de cinema, estádios, né? Cada um desses lugares tem seus ídolos, tem seus deuses. Então, se lá no Antigo Testamento, lá com Moloque, era abominação entregar seus filhos para esses deuses, o que a gente pode dizer das pessoas que negligenciam sua família, negligenciam seus filhos, em nome de uma carreira, ou em nome de mais sucesso, em nome de mais dinheiro? Será que não é a mesma coisa? Qual que é o primeiro mandamento, o primeiro dos 10 mandamentos? Qual que é? Isso.
Não terás outros deuses diante de mim. Isso está lá em Êxodo, capítulo 20. Que deuses não podem ser colocados diante do nosso Deus? O segundo mandamento já dá uma boa pista sobre essa resposta. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. O segundo mandamento inclui tudo no mundo. Tudo que tem no céu, tudo que tem na terra, tudo que tem na água embaixo da terra. Nada dessas coisas podem se tornar ídolos. Muitos sabem que o dinheiro pode se tornar ídolo, que o sucesso pode se tornar um ídolo, que o sexo pode ser transformado num Deus. Mas, na verdade, qualquer coisa pode se tornar um Deus. Só que é um Deus alternativo. Está na moda falar fake news, então a gente podia chamar ele de fake gods, né? Deuses falsos. Deuses que prometem segurança, que prometem reconhecimento, que prometem que você vai se sentir amado, mas eles não podem entregar isso. Martinho Lutero, reformador protestante, dizia que a quebra de qualquer um dos outros 9 mandamentos necessariamente implicava na quebra do primeiro mandamento. Quando a gente quebra qualquer um dos outros mandamentos, a primeira coisa que a gente deixou para trás foi o fato de que Deus deveria ser o único Senhor. Então o ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga, eu preciso disso. Se eu tiver isso, aí minha vida vai ter sentido. As pessoas buscam nesses ídolos a satisfação, a segurança e a esperança que só Deus pode dar. E como vimos, o ídolo pode ser um artista, um atleta, um cantor, um cientista, um time, mas pode ser coisas mais simples. Aqui na área pessoal pode ser um amor romântico. Quando toda a sua vida gira em torno de conquistar ou de ter uma pessoa. O ídolo pode ser a sua família, pode ser os filhos. O dinheiro é um Deus muito forte, porque ele dá a sensação de que você pode todas as coisas, ele dá a sensação de que você está acima dos outros, ele te dá sensações boas. Mas, como a gente viu, o dinheiro de repente pode sumir. Então, dinheiro, poder, sucesso, os contatos, a rede de contatos que você tem, os relacionamentos que você já teve, as pessoas que você conhece. Para alguns, o ídolo é saúde, boa forma. Podemos falar de ídolos culturais como poder militar, progresso, prosperidade, virtude moral, liberdade individual ou satisfação. E você percebe, nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmo. Hoje também, assim como no passado, algumas ideologias se tornaram ídolos. Então, no final do século XIX, início do século XX, era muito forte a impressão ou a ideia de que o ser humano ele tinha uma bondade inata a ele. Então, todas as mazelas do mundo, todas as coisas erradas do mundo se davam por falta de condições iguais para todos e educação. Mas passado a Primeira e especialmente passada a Segunda Guerra Mundial, os grandes filósofos, sociólogos, pensadores da época começaram a reescrever o seu pensamento. Porque como pode? Se a gente pensa que precisa de cultura para evitar o mal, como que a Alemanha, o ápice da cultura, a cultura que produziu Beethoven, que produziu Goethe, que produziu tantos ícones admirados até hoje, tão inteligentes, tão disciplinados, como eles apoiaram. E você sabe, a igreja alemã apoiou incondicionalmente aquele que era o homem escolhido por Deus, o governante escolhido por Deus, Adolf Hitler. É incrível. Então, esses filósofos, esses escritores começaram a reescrever, dizendo alguma coisa está errada. Não é possível a existência da bondade humana. Ou a bondade humana não é tão comum assim, ou ela, pelo menos, não está na maioria das pessoas, até pessoas boas, como diz Hannah Arendt, quando fala da banalização do mal, como uma pessoa comum pode ter realizado, ter executado tanto mal. Outra ideologia vigente nos nossos tempos é a questão do sentimentalismo.
quando você precisa dar o mesmo peso para uma coisa que a pessoa sente e aquilo que é verdade. A gente podia mencionar a questão dos homens que acham que são mulheres, ou das mulheres que acham que são homens. Eu não quero discutir muito a questão como um todo, mas só preste atenção nesse fato. Se a pessoa nasceu homem, mas ele se sente mulher, ele quer ter o direito e quer ser reconhecido como mulher. Então ele precisa que mude o seu RG, precisa fazer algum tipo de cirurgia para adequar o seu corpo àquilo que de fato ele é. Seguindo nessa linha de raciocínio, alguns começaram a dizer, olha, na minha certidão de nascimento diz que eu tenho 50 anos, mas não é verdade. Eu tenho 35, meu médico pode atestar isso, porque meu coração é bom, minha vista é boa, meu pulmão é bom, meu corpo inteiro funciona bem, eu me sinto muito disposto, eu quero que declare no meu RG que eu tenho 35 e não 50 anos. Tinha até um movimento de algumas pessoas querendo ser reconhecidas como felinos, como gatos. Porque ele, tão desiludido com a natureza humana, ele se identifica com os gatos, ou com os cachorros, ou com as plantas, e ele quer ser reconhecido como tal. Quer que mude no RG dele, que ele não faz parte mais do gênero humano, mas agora ele é um felino. Tem gente que casa com árvore, tem gente que casa consigo mesmo. Tem as coisas mais loucas desse mundo. Por quê? Porque eu tenho que dar o mesmo valor. Se ele falou que é, a gente não pode ser intolerante, a gente não pode ser preconceituoso. Qual o problema? Mas você entende a confusão que isso causa no nosso mundo? São ideologias. Outra ideologia é de vitimização. Quem fala bastante sobre isso também é o Theodor Dalrymple. Theodor Dalrymple é um escritor de direita, um escritor assim que consegue discernir todas as coisas erradas do socialismo. Então ele fala dessa coisa da vitimização. Ele, como médico psiquiatra, às vezes ia fazer visitas. E aí uma vez ele foi fazer uma visita e quando chegou lá na casa, lá na Inglaterra, disse que era um jamaicano. E o jamaicano estava com os olhos esbugalhados e aí ele tinha tacos de beisebol, tinha facões, tinha várias coisas à mão dele. E o Theodor saiu correndo. E aí ele foi perguntar para os outros, né, por que ninguém escreveu no relatório que essa pessoa é um psicopata, essa pessoa tem transtornos mentais. Aí a resposta das outras pessoas da área de saúde foi que a gente não queria criar um preconceito desnecessário. Ele já é imigrante, é negro, e se você colocar que ele é louco, aí vão achar que a gente está fazendo isso só porque ele é negro e é imigrante. Aí o argumento do Dalrymple é, mas você não entende que você está colocando em risco a vida de outras pessoas se você não as avisa que essa pessoa é perigosa? Outros ídolos podem ser nossos políticos de estimação, de esquerda, direita, centrão, cada um pode ter o seu. O que não pode é criar a sua vida, brigar por eles, satanizar os outros e endeusar o seu. Eu acho que vocês já sabem, né? Quem tem mais vivência, nenhum político vai salvar nem o nosso país e nem o nosso mundo. Aliás, o nosso reino é de outro mundo. Então não brigue por esses. Né? Então a igreja é um lugar onde pode ter corintianos e palmeirenses. Né? A igreja é um espaço que comporta todos os tipos de pessoas. Então não brigue pelo seu político de estimação. A gente podia continuar essa lista indefinidamente. Eu acho que vale muito a pena você ler ou reler ou assistir um filme, um vídeo que tem a ver com a Revolução dos Bichos, de George Orwell. É muito interessante porque George Orwell, também é um pseudônimo de um inglês, ele está escrevendo contra o comunismo. Aquela ideia de que todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, estava começando a aparecer. E vale a pena, dá uma assistida, dá uma lida. Você vai ver paralelos surpreendentes com a realidade do Brasil de hoje, inclusive. Mas vamos para o texto que é mais importante, Isaías. Né? A gente começou falando de Isaías, então agora vai ser Isaías. Isaías capítulo 13, eu já li esse versículo. O povo querido de Deus.
as pessoas amadas do povo querido de Deus, as pessoas amadas de Deus se prostituíram com ídolos. Eu pedi para ler a partir do versículo 13, porque os outros têm menores assistindo, então não seria edificante ouvir aquilo que está sendo dito ali. Mas entenda que o povo de Deus se jogou na idolatria, enfiou o pé na jaca, né? Mergulhou de cabeça nesse negócio. E sabe o que Deus fala para eles? Olha, quando você precisar, quando a coisa apertar, quando você estiver numa pior, clame a sua coleção de ídolos. Peça para eles salvarem vocês, não venha pedir para mim. Vai pedir para eles. Mas saiba, um sopro é capaz de derrubar todos eles. Mas o homem que faz de mim o seu refúgio, receberá a terra por herança e possuirá meu santo monte. Esse versículo vai nos lembrar Mateus 5,5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas versões traduzem humilde por manso. Então entenda que o humilde, o manso, e não o valentão, não o arrogante, não o cara que grita mais, o que bate na mesa, não o orgulhoso, não aquele que acha que pode todas as coisas, mas aquele que se reconhece humilde, aquele que se reconhece abaixo da qualificação para aquilo que Deus exige, que ele reconhece que não tem como chegar até Deus sem a ajuda dele. É esse humilde, é esse manso que vai receber a ajuda de Deus, aquele que se refugia nele. Versículo 14, e se dirá, aterrem, preparem um caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. 3 vezes aparece no livro de Isaías a ideia de preparar, de pavimentar, de elevar uma estrada, um caminho para o povo de Deus. Você deve ter percebido, pelo que foi falado até aqui, que um obstáculo que impossibilita as pessoas de chegarem até Deus são os seus deuses. E talvez não sejam só os deuses delas, mas os nossos deuses. Porque as pessoas olham para a gente e não veem diferença da vida que eles estão levando. E se isso acontecer, é porque nossos ídolos são tão fortes que não tem espaço nenhum para Deus. Então o convite é: jogue fora seus deuses. Vamos entulhar esses deuses para fazer um caminho mais alto para as pessoas passarem. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Onde Deus mora? É verdade, Ele mora lá no seu trono no céu. Mas Ele diz também, eu moro, eu habito, eu faço habitação junto com aqueles que têm o coração contrito e espírito humilde. A ideia não é que os que andam com Deus precisam estar sempre abatidos. Pelo contrário, Ele está dizendo, eu quero dar um novo ânimo, eu quero dar um novo alento, quero trazer paz, quero trazer alegria. Mas também tem essa ideia de que a gente não consegue chegar até Deus sem passar por esse processo de contrição, de humilhação, de se quebrantar para buscar a Deus. Enquanto você achar que você pode todas as coisas e se você quiser, você acrescenta Deus na sua carteira de opções, você não vai chegar perto de Deus. Mas quando você olhar a sua carteira e falar, não tenho opção nenhuma, nada do que eu tenho me faz chegar mais perto de Deus. Esse é o começo da sua caminhada para mais perto dele. Versículo 16, não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Por causa da sua cobiça perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Cobiça aqui vem da palavra que quer dizer ganho ou lucro injusto, ou ainda ganho pela violência. Aquilo que é obtido de maneira injusta.
Por isso a cobiça é perversa. E disso a gente tem exemplos os mais variados, né? Especialmente no nosso país, no nosso querido país. Tá, essas denúncias, por exemplo, que pagaram R$200 mil em cada um dos respiradores. Respirador é um aparelho importante, certamente tem o seu custo elevado, porque tem que ter algum controle, tem mecanismos ali, mas pagaram R$200 mil. O preço de mercado antes dessa corrida para conseguir respiradores era em torno de $3 mil, que não dá R$20 mil. E eu sei que foi desenvolvido, não vi ainda aonde foi, mas eu sei que foi desenvolvido pela Escola Politécnica da USP, junto com o Hospital das Clínicas, um respirador de R$1.000. Então, nesses momentos de crise, quando a outra pessoa quer ganhar em cima, isso é uma cobiça perversa. E por causa desse tipo de cobiça perversa, não sei qual que foi ali no contexto ali do povo de Israel, mas Deus ficou indignado e decidiu ferir o povo. O que você faria se Deus ficasse irado, indignado e virasse o rosto de você? Não sei o que você faria, mas o povo de Israel passou reto. Continuou do jeito que estava, seguindo os caminhos que escolheu. E aí os versículos seguintes são uma surpresa. Deus diz lá no versículo 18, eu vi os seus caminhos, mas eu vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz, aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. É uma promessa maravilhosa, desconcertante. Apesar do povo desviado ter continuado na sua cobiça perversa, de ter passado reto, de não ter prestado atenção em Deus, Deus, toma a iniciativa de nos curar, guiar, consolar e trazer paz. E esse trecho termina com um anticlímax, porque alguém podia dizer assim, puxa, que bom, então Deus vai intervir e vai resolver todos os problemas. Sim, Ele vai, mas, versículos 20 e 21, os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Deus vai curar, vai guiar, vai consolar e vai trazer paz, exceto para os ímpios, exceto para aqueles que são hostis a Deus, que pecam contra Deus e pecam contra os homens. Para estes não há paz. Estes vão se revolver na lama, vão querer manchar todo mundo, são incapazes de sossegar, porque são agitados, furiosos, irritados, cospem lama e cospem fogo para todos os lados. Termino explicando que o ímpio não necessariamente é alguém não religioso. Vocês se lembram? O grupo com que Jesus, enquanto estava na terra, mais se irritava e mais ele queria trazer de volta para Deus, era o grupo dos religiosos. Religiosos formais, mas que não tinham Deus. Religiosos que oravam não para Deus, mas oravam de si para si mesmos. Ou oravam para os outros verem como eles oravam bonito. Religiosos que, quando jejuavam, faziam parecer mais sofridos. Ou aqueles religiosos que davam esmolas, que queriam ajudar os outros, mas faziam isso tocando trombetas. Com a desculpa, não sei se vocês sabiam, eles tocavam trombeta, que diz que era para os pobres ouvirem a trombeta e irem lá receber o dinheiro. Sempre existe uma explicação para todas as coisas. Você pode acreditar nelas ou não. Mas o mais importante, Jesus conhece o nosso coração. Vivemos num tempo excepcional. O mundo inteiro parou, e você pode ver por essas imagens aqui, que as cidades estão vazias. E de repente muitos ídolos ficaram pelados. Houve um desencantamento, quebrou-se o feitiço. Para que tantas roupas e sapatos e relógios e bolsas e maquiagens se não tem ninguém para ver? Então, com esse desencantamento, com essa quebra do feitiço, o que a gente faz? A gente finge que eles nunca estiveram lá? Você vai dizer, puxa, eu nunca pensei que isso daí fosse meu ídolo, isso daí nunca foi meu ídolo. Ou será que nesse lapso temporal, onde temos a oportunidade de discernir nossos deuses, a gente possa refletir e começar a ter uma vida mais real,
pensando mais nos valores daquilo que vai durar para a eternidade toda. Quando o apóstolo Paulo pregou na cidade de Éfeso, ele causou um certo rebuliço ali, porque muita gente se converteu. E aí esses que se converteram resolveram jogar fora tudo aquilo que era importante para eles. E fizeram uma fogueira de 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Se o salário de um dia for R$100, foi uma fogueira de 5 milhões de reais. Ou se for R$200, então foi uma fogueira de 10 milhões de reais. O importante é que queimaram tudo. Tudo aquilo que era mais importante, agora não é mais. Falo agora para os cristãos, aqueles que são nascidos de novo. Não se envergonhem de reconhecer alguns ídolos dentro do seu coração. Paulo falou lá para os Colossenses, no capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. Né? Tem gente com medo de morrer? Paulo está dizendo, mas vocês já morreram. Né? E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo escreveu isso para cristãos, que longe de terem uma vida de santidade, estavam vivendo como se fossem pessoas do mundo. E ele está aqui encorajando, orientando, encaminhando, ensinando a viver a vida de Deus. Você que ressuscitou com Cristo, é porque já morreu com Ele. Não tenha medo daqueles que podem tirar sua vida aqui, porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus, aquele que pode decidir o destino final de cada um de nós. Por isso, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês já morreram, mas a natureza terrena de vocês está viva e está se expressando, está se manifestando. Imoralidade sexual, impureza, paixão lasciva, que é outra tradução, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vocês já não estão mais vivendo como os filhos da desobediência. Vivam como filhos da luz, como filhos de Deus. Deus habita com o humilde. Mais do que uma visita, Ele quer fazer morada. Ele quer habitar, quer tabernacular com aquele que é humilde. E você que está ouvindo essa mensagem, não é de nenhuma igreja, eu quero dizer para você que Deus tem estado mais perto de você do que você imagina. Você nem percebe, mas Deus tem estado muito perto de você. E Ele sabe tudo que você tem passado, Ele sabe tudo que você tem sentido. E Ele quer te dar uma nova vida. Por isso, o convite é para que você jogue fora os seus ídolos. Abra mão dos seus deuses. Limpe o altar da sua vida. Mas mais do que isso, não deixe esse altar vazio. Coloque-se diante do Deus verdadeiro, do único Senhor, o Senhor dos céus e da terra, né? O único Senhor. E Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te fazer mais parecido com Jesus. Você vai sentir a segurança, o significado e o compromisso de Deus com você. Nós somos amados, amados por Deus. E para você que já é de igreja, que já é neto, bisneto, trineto de cristãos, eu gosto da frase do pastor Raul que diz que Deus não tem nenhum neto. Tudo que Ele tem são filhos. Então é sempre uma oportunidade, independente da fé forte ou fraca dos seus pais ou dos seus avós. Mas você tem a oportunidade e tem a obrigação de viver uma vida com Deus. Jogue fora os seus deuses também. O mundo nos oferece muitos desses deuses. Querem que fiquem com a gente. E a nossa decisão deve ser: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém?
Vamos orar. Deus, nós reconhecemos nossa falibilidade, reconhecemos nossa insuficiência para te agradar. E ao mesmo tempo reconhecemos, Deus, que temos estado envolvidos com outros deuses, quando o seu primeiro mandamento diz que não devia ter nenhum outro. O primeiro Deus é o nosso próprio ego, o nosso eu. E aí tantos outros que a gente coloca junto com o nosso eu. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, queremos quebrar e jogar fora esses ídolos, entulhá-los para que outros possam perceber que a nossa vida é diferente e isso possa facilitar o caminho das outras pessoas para o Senhor. Oro, Deus, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem e ainda não tomaram a decisão de entregar sua vida para Ti. Oro, Deus, para que eles façam uma oração simples, dizendo para o Senhor: Senhor Jesus, entrego a minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor me cure, me guie, me traga consolo, me dê paz. Me dá também esperança, significado. E por isso, porque eu sei que o Senhor dá essas coisas, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Deus, ouve essas orações. Vem fazer morada na vida de cada um que está orando isso, que está jogando fora seus ídolos, está reconhecendo que tem vivido uma vida em torno de outros deuses. E queremos, Deus, ter somente o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos convicção. Mas, acima de tudo, dá-nos a paz, que é a certeza de que o Senhor está habitando em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de oferta. Lembramos que dízimos, ofertas, são demonstração de amor e gratidão ao nosso Deus. Colocamos nossos corações com alegria de tudo que o Senhor, nosso Deus, representa. E queremos realmente sempre agradar ao nosso Deus. Como estamos em modo virtual, vai aparecer na tela a conta que possa ser depositado. Lembrando-se que o Banco Itaú, o número do banco é 341. E quem tiver com dificuldade de fazer a transferência ou depósito, por favor, procure um presbítero, contacte e pode repassar a eles. Tá bom? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus.
Oremos. Senhor Pai, Deus maravilhoso, estamos mais uma vez na Tua presença, Pai, para agradecer toda a proteção, todo o amor, toda a dedicação à vida de cada um que está presente, Senhor, cada um da igreja. Obrigado, Senhor, por nos ajudar em todos os sentidos, Pai, porque Tu és nosso Deus. E pedindo mais ainda, que nos ensine, Pai, a ter mais humildade, mais amor, mais paciência, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vencer nossas dificuldades sem murmurar, confiando que temos um Deus poderoso e que está todo instante conosco, Pai. E essas ofertas, esses dízimos, Senhor, é uma demonstração de gratidão a Ti, Senhor. Uma demonstração de amor, Senhor. E que nós possamos colocar com nossos corações, podendo realmente Te agradar, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos agora, então, para a doxologia e a bênção. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.